Fala galera, então nós vamos fechar, nosso último ciclo de exercícios nesse vídeo, chegando na final da correção dos exercícios sobre Segunda Guerra Mundial, beleza? Então vamos lá, exercício 6, página 52, pega o livrinho aí de vocês, vamos acompanhar, vamos lá. Questão 6. No preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos, lê-se: considerando que o desconhecimento e desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que revoltaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. A partir dos conhecimentos sobre o contexto histórico dessa declaração, assinale a alternativa que indica os eventos históricos em que ocorreram atos de barbárie no século XX, antes da publicação desse documento, e que tiveram impacto na sua elaboração. Galera, a Declaração dos Direitos Universal dos Direitos do Homem aqui, e até a mesma própria criação da ONU, ela foi uma resposta pela brutalidade, da Segunda Guerra Mundial em relação ao número de mortos, a destruição, enfim. E também a questão do Holocausto, que foi um crime sem precedentes na história humana contra a própria humanidade. Então, se a gente ler as alternativas aqui, fica fácil, A partir de agora, Guerra Civil, não. Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, Guerra Russo-Japonesa, só pode ser aí a letra E, Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, Então, marquem aí a alternativa letra E, por gentileza aí, tudo bem? Beleza? Vamos para a questão 10, Vamos lá? Tem a 10 e tem a 11 aí, A 10, inclusive, tem um texto bem extenso. Leia o documento a seguir. Amados pais, se estão lendo esta carta é porque ainda temos o aeroporto. Tenho certeza que esta será a última de seu filho amado que lhes escreverá. Temos russos por todos os lados e não nos mandam ajuda de Berlim. Lhes tenho uma triste notícia. Grande Sal morreu semana passada. Estávamos ele, eu e mais 3 andando quando simplesmente caiu no chão com a cabeça aberta. Amados pais, chorei muito ao vê-lo, pois crescemos juntos, lembra-se? Quando éramos crianças, quebrei a perna. Ele me levou para casa nas suas costas, como a minha perna quebrada. Sinto muito pelos pais dele. Perdi meu único amigo. E aqui haverá o fim. Nosso comandante se matou com um tiro na boca ontem à noite. Nossa moral não existe mais. Mas espero que essa maldita guerra acabe. Pouco me importa o que aconteça. Se não receberem mais cartas minhas, vão para a Espanha, o quanto antes. Sabemos que é uma questão de tempo dos russos chegarem a Berlim. Amados pais, após a guerra, a Alemanha ficará atônita ao saber que o soldado que lhe escreve teve a vida salva por um médico judeu. Estou bem dos ferimentos, mas a cicatriz é enorme e horrível. Amados pais, se cuidem. Se não receberem mais cartas minhas, vão para a Espanha. O dinheiro vocês já têm. Logo estaremos de novo conversando com Hilse, nos bons tempos dos dias de sol, com muita devoção do seu filho querido. Aqui é um relato de um soldado na fase já final da guerra, mostrando que não havia mais nenhuma esperança, nenhuma expectativa de uma vitória por parte dos alemães. A partir da leitura da análise das colocações acima, é correto afirmar. Letra A. O confronto intitulado como Segunda Guerra Mundial envolvia apenas disputas econômicas entre alemães e russos. Não. Já expliquei várias vezes para vocês. Questões de história, de humanas de uma forma geral, onde você tem apenas, somente, unicamente, Pode pular fora que geralmente estão erradas. B. A experiência da guerra deixou como resultado um grande número de feridos e refugiados, marcando esse confronto como o maior custo financeiro e o menor número de vítimas fatais. Errado. A Segunda Guerra Mundial teve a maior
letalidade da história, 70 milhões de mortos. C. Correspondências de soldados, diários de guerra, narrativas de sobreviventes não contribuíram com expressividade para a análise da guerra. Bem errado, é uma fonte preciosíssima, que é uma coisa mais interessante você estudar um relato de quem viveu essa experiência. Letra D. A avaliação expressa na carta do soldado apresenta preocupação com o prosseguir dos combates e anuncia algo comum em tempos de guerra, isto é, a saída de parentes e amigos para se refugiar em outros países. Correto. Letra E. Presenciar mortes, inclusive de conhecidos, não abalou a esperança do soldado. Errado, né? Abalou sim, inclusive ele está lamentando lá, um amigo dele morreu, papapá. Enfim, então a letra D de Deus, aí, marquem por gentileza. Questão 11. Temos um poema aí, né, do Primo Levi, para quem não sabe. Ele sobreviveu ao Holocausto, né? A experiência, um dos poucos aí que escapou de um campo de concentração, né? Com vida, e escreveu vários relatos sobre essa experiência. Ele era judeu, né? Depois cometeu suicídio. Lógico que a experiência de ter passado uma parte ali, né, da sua vida dentro desse campo de concentração contribuiu para isso. Mas vamos lá, vamos ler o poema aí. É isto um homem? Vocês que vivem seguros em suas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rosto dos amigos. Pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem, isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando essas palavras, gravem-nas em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar ou levantar, repitam-nas a seus filhos. Ou, se não, desmorone-se a sua casa, a doença os torne inválidos. Os seus filhos virem o rosto para não vê-los. Ele está falando aqui da questão de que é necessário lembrar, né, essa memória sobre o Holocausto, não deixar que isso caia no esquecimento, que as pessoas se lembrem, para que isso não aconteça novamente na história, né? Esse poema é um testemunho do Holocausto que se transformou num ícone dos direitos humanos por defender a culpa do Estado nos traumas coletivos? Não. Liberdade de expressão dos intelectuais também não. A importância da preservação da memória em relação ao Holocausto, né? Acabei de falar isso aqui. A letra C, então marquem aí, por gentileza, a letra C. Necessidade do esquecimento das ditaduras também não é. Responsabilidade da sociedade civil no nazismo também não é isso que ele está falando aqui nesse poema. Tudo bem? Beleza? Vamos aí para as 3 últimas questões. Olha que coisa maravilhosa, né? 17, 18 e 19. A gente poder encerrar finalmente aqui, né, essa série de vídeos sobre correção sobre Segunda Guerra Mundial. Leia a notícia abaixo e assinale a alternativa que elenca corretamente os motivos que levaram à separação da Alemanha em 2 países diferentes, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Expliquei isso, né? Guerra Fria, logo, né, com o término da Segunda Guerra Mundial na Europa, inicia-se a Guerra Fria, a Alemanha vai ser ocupada, metade da Alemanha, a Alemanha Ocidental, com os 3 países capitalistas, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, a parte oriental sob a tutela soviética, né? Helmut Kohl, que morre na manhã dessa sexta-feira, aos 87 anos, em sua casa em Ludwigshafen, foi o chanceler da unificação alemã. Sem ele, esse acontecimento fundamental para a história da Europa não se teria reproduzido no curto espaço de 11 meses, entre 9 de novembro de 1989, dia da queda do Muro de Berlim, e 3 de outubro de 1990, quando 6 Länders da antiga República Democrática foram incorporados à República Federal e diretamente integrados à então chamada Comunidade Europeia. A separação da Alemanha em 2 países, República Democrática e Federal, consolidou a divisão política do povo alemão durante o domínio nazista. Nada a ver, né? Não foi durante o domínio nazista, foi depois do término da Segunda Guerra Mundial. B.
A separação política do território alemão foi um desdobramento da Segunda Guerra Mundial que criou zonas de influência do território europeu, uma de domínio soviético, englobava a República Democrática da Alemanha, e outra liderada pelo Reino Unido, França e Estados Unidos, da qual fazia parte a República Federal. Tá certo? É a letra B. C. A cisão política do território alemão é uma consequência do impasse militar gerado pela invasão de Berlim e pelas tropas soviéticas do leste pelo exército norte-americano a oeste. Nada a ver, né? D. A vitória dos aliados na Segunda Grande Guerra levou à concentração do que restou do exército nazista na porção oriental do território alemão. Também não tem nada a ver. Letra E. A separação das duas Alemanhas reflete a polarização existente na sociedade germânica sobre a integração ou isolamento frente à União Europeia. Também não tem nada a ver. A União Europeia surgiu bem depois, né? Então, letra B de Bosque, não é outra coisa, tá? Vamos para o 18. O breve século XX, fora das grandes guerras mundiais, quentes ou frias, feitas por grandes potências e seus aliados, em cenários de destruição de massa cada vez mais apocalípticos, culminando no holocausto nuclear das superpotências, felizmente evitado. A respeito do comentário retratado pelo historiador Eric Hobsbawm, assinala a alternativa incorreta. Na origem das duas guerras mundiais, vistas em seu conjunto, uma ideologia serviu como pano de fundo, o nacionalismo. Para o seu entendimento, deve-se lembrar que no final do século XIX, a primeira metade do século XX, do ódio entre as nações e das revanches ocasionadas por disputas territoriais. Beleza, correto. E que é a incorreta, né? A ascensão da Europa dos regimes totalitários contribuiu decisivamente para os rumos do século XX. Tanto no Ocidente quanto no Oriente europeus, tais regimes, com suas políticas expansionistas e perseguições a opositores, mostraram o poder do ódio e da sua capacidade de manipulação sobre a população. Correto, está falando no Ocidente, na Europa Ocidental, né, e Oriental, a questão do stalinismo, né, e do nazismo e do fascismo. Letra C. O século XX assistiu ao surgimento de tecnologias bélicas capazes de promover a destruição quase que completa do planeta. Por isso, seu final foi marcado pelo respeito à autodeterminação dos povos, conceito propalado pela ONU e que guia a diplomacia internacional no início do século XX. Essa aqui está errada, né? Tudo bem que no século XX, né, a tecnologia bélica foi desenvolvida, aí, né, capacidade destrutiva, mas esse respeito à autodeterminação dos povos ficou no papel, né? De fato, isso não se concretizou. Vamos para a última questão, que é a 19, para a gente poder encerrar todos esses vídeos, né, que nós fizemos até agora. O lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, em 6 de agosto de 1945, provocou a rendição incondicional do Japão na Segunda Guerra. Nesse momento, o mundo ocidental vivia a dualidade ideológica, capitalismo e socialismo. Nesse contexto, o lançamento da bomba está relacionado com o descompasso entre o desenvolvimento da ciência, financiado pelos estados beligerantes, e os interesses da população civil, não tem nada a ver, né? A busca de hegemonia dos Estados Unidos, que demonstraram o seu poder bélico para conter no futuro a União Soviética, pode ser essa aqui, né? Está correto. A persistência da luta contra o nazifascismo pelos países aliados, também não tinha nada, o nazifascismo já tinha sido derrotado, né? A difusão de políticas de cunho racista associadas a pesquisas que comprovassem a superioridade da civilização europeia, isso está mais relacionado ao nazismo em si. A letra E, convergência de posições entre norte-americanos e soviéticos, escolhendo o Japão como inimigo a ser derrotado. Nada a ver também, né? Então a letra B de Bosque marca aí também. Fechamos aqui os vídeos, comentários e correções sobre o capítulo 6, Segunda Guerra Mundial. Fiquem com Deus. Até a próxima.